Tudo bom, hermanitos? Tudo em paz aí com vocês? Beleza? Estão me vendo agora ou não? Maravilha. Então, vou dar aquela retocada. Já estou bem. Muito bom. Seu Rosa, Cristina Helena tá gritante que tá lindo demais. E Rosa batendo na tela. Muito bom. Muito bom, muito bem, muito bem. Vamos mais sem delongas. A galera vai chegando. Eu faço sempre uma pequena um apanhado aí do que nós já conversamos, né? E hoje, então, é nosso fechamento aí, Caivalha ou Caivalia a brasileira. A gente mostrou que podemos pensar o yoga próximo do afeto religião, do afeto filosofia, ou do afeto nova era. Nova era é um movimento religioso que vai surgir no final do século XIX para o XX. Um movimento religioso que entende que as religiões tradicionais, né, os monoteístas, por exemplo, para nós aqui, influenciados pelo Ocidente europeu, estava com o prazo de validade vencido, né? A nova era surge com dois movimentos sociais, o de estados seculares ou secularismo e a privatização religiosa, né? Quando o Estado se desvincula da igreja dominante, pelo menos no papel, né? Você pode muito bem dizer para mim que o Brasil tem a bancada evangélica, né? Mas no papel o Estado é laico, né? Mesmo o nosso presidente totalmente desgovernado admite isso. Então, não há uma igreja dominante que se associe ao Estado, né? As teocracias, como diziam, olha só. Vão surgir, então, a liberdade para você crer em que você quiser na sociedade onde você vive, né? A gente chama isso, então, alguns sociólogos já adiantaram o desencantamento do mundo, porque a sociedade se transformar, aumenta o som. Vocês querem que aumente o som? Chegar mais perto do microfone. Tá bom aí, tá tudo bem? Beleza. E com isso surge um movimento chamado Nova Era. A teologia da libertação na América Latina, por exemplo, é uma dessas influenciadas pelo movimento Nova Era. Se você for para Brasília, então, é lotado de movimento Nova Era. E isso influencia tanto na ética quanto na estética de novos coletivos. O yoga entra para o mundo dito ocidental nessa vertente, nessa pegada. Primeira aula de yoga no Ocidente é em Woodstock. Todo mundo pegado em ácido, e no intervalo ali do show do Jimmy Hendrix, não sei se era isso, mas num show ali do Woodstock, neguinho fazendo Surya Namaskar. As religiões nova era até muito próximas à terapia, por exemplo, né? O yoga vem nessa pegada. Nós falamos um pouco isso ontem, né, com aqueles personagens que chegam na América Latina, Léo Costé, Benjamin Guzman, Catherine Tingley. Só que também é possível nós pensarmos no yoga próximo do afeto filosofia. E é essa pegada que, desde o primeiro webinário, a gente vem traçando. Pensar o yoga, ou os yogas, ou os yoginis e yogis, como filósofos, né? Olha só que interessante, eu falo que um yogi ou uma yogini é uma filósofa, ou filósofo, ou filósofe, invariavelmente vem um estranhamento em você. Você pode não falar nada, mas vem um estranhamento, um sentimento de não caber nessa aproximação. Tamanho é o seu grau de pequenez, né? De captura por um aparelho ou uma máquina social iógica. Se eu falar que um Swami tal é um filósofo, aí você fala, aí sim. Né? Então, se eu falar que você é uma filósofa, eu não estou à altura, né? O pequeno vira-lata caramelo vai dizer para mim. Agora, se eu falo que o Krishnamurti era um filósofo, ele era um filósofo, né? Se eu falo que Kuluvalayananda era um filósofo. Se eu falo que Joyce era um filósofo, e eu falo Joyce porque é o cara da frase clássica, o yoga é
1% teoria e 99% prática. Eu falo, ele é um filósofo, cara, porque a filosofia do corpo, vem que eu estou subindo um degrau. A filosofia do corpo entende que a construção de conceitos, de éticas, de estéticas para viver, surge do contato do seu corpo com o mundo. A gente pode chamar de corporeidade, ou corporalidade, sei lá, o nome que você queira dar para isso. Eu gosto de chamar de filosofia do corpo, porque a sua forma de pensar é influenciada intimamente nas relações do seu corpo com outros corpos e mentes. Então, a partir disso, levando em consideração isso, podemos entender que yogis e yoginis modernos ou antigos, que fazem asana ou não, tá entendendo? Filosofia do corpo não é o cara fazer sirshasana, tá ligado? Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Spinoza é um filósofo do corpo. Filósofo do corpo significa que leve em consideração o corpo, não como um veículo para a transcendência, não como algo que tem que ser purificado para atingir algo que é imaculado dentro de mim, mas como a forma que eu faço a mediação com o mundo. Vai devagarzinho, que essa aula deveria ter 1 hora só para falar disso, mas eu não tenho. É isso. Vai segurando a onda aí, vai fazendo anotação, depois você pergunta. Então, eu aproximando o yoga como filosofia, eu mato duas coisas com uma só. Primeiro, eu elimino os absolutismos, os idealismos, os transcendentalismos, as instituições, os líderes carismáticos, os seus livros velhos, falo velho de sacanagem, né? Suas escrituras. E aproximo os yogas, então, yogis e yoginis, vocês, da filosofia, de filosofia, porque filosofia não é um cara que fez graduação em filosofia, tá certo? A gente já passou por isso, né? Pelo amor de Deus, não estamos mais nesse nível. É alguém que pensa a própria vida e cria soluções para os seus problemas reais, e não para problemas imaginários. Então, vocês filósofos, vocês yoginis, yogis, vocês são filósofos. A não ser que tenham sido capturados por uma instituição yógica. E aí, vem comigo, eu estou subindo mais um degrau. A sua vida passa a ser organizada de fora, pelo carisma do líder, pelo moralismo de um livro, pelos ditames de valor de uma dita instituição. Pegou o rolê, não? Que aí você está próximo da instituição religiosa. Yoga como religião. E tudo bem, eu não quero aniquilar os yogas religião. Meu irmão é pai de santo, meu irmão é um sacerdote de uma instituição yógica. Templo Sete Montanhas. Quem manda lá é ele. Então eu não quero aniquilar o meu irmão. Hã? Mas pensando em yogas como filosofia, e vocês como filósofos, filósofas e filósofos, eu coloco todos os yogas fora de um grau de hierarquia. Pegou o rolê, tiozão? Tá entendendo? Não? Enquanto um yogini religioso é sedentário, porque ele se desloca muito pouco, ele não pode se deslocar, porque o livro já diz para ele o que ele tem que fazer. Olha o Yoga Sutra, um livro religioso. Vai dormir com ele, mas ele é filosófico. Tomás de Aquino também é um filósofo, tá certo? A Bíblia também é filosofia, não tem nada a ver com ele. Mas é uma filosofia religiosa. O que Patanjali faz? Ele mostra por que você sofre, né? Você sofre por quê? Porque você está entremeado em comportamentos de apego, aversão, medo da morte e orgulho, te levam para a ignorância, ou avidya. Isso produz turbilhão da sua mente, e você fica enredado em mais comportamentos de apego, aversão, medo da morte e orgulho, ciclo vicioso da vida, ele vai chamar de samsara. Por que você sofre? Porque que você está entremeado em vrits. É esse, ele dá o rolê de porque você sofre, né? No cristianismo, sofre por quê? Porque você é pecador. Você é eu ia falar facsímile, ninguém sabe o que é facsímile. Você é uma cópia. Nem xerox, a galera sabe mais o que é xerox. Você é uma cópia de Deus que é perfeito. Se você é uma cópia, você é imperfeito, então você sofre, você peca, você faz besteiras. Então por que eu sofro? Porque você é humano. O cristianismo é mais fácil explicar. Eu digo mais fácil porque assim, no hinduísmo, ele diz que você é pleno no yoga. Se você é pleno, perfeito, nada falta, por que você sofre? É um rolê mais difícil para dar.
Se eu sou pleno, nada me falta porque eu sou. Ele vai falar, porque você é ignorante. Ignorante do quê? Ah, você está entremeado em comportamentos de apego ao que uma vez trouxe alegria, e você acha que esse objeto vai trazer alegria para você sempre. O objeto seja uma ideia, seja um líder, seja um livro. Hã? Você está enredado em vícios porque você está enredado em comportamentos de aversão. Um objeto, algo, lhe trouxe tristeza, e você acha que esse objeto vai trazer tristeza sempre para você. Apego, aversão. Você está entremeado em vrit, sofrendo porque você tem medo da morte. E aqui no nosso rolê, que é o hinduísmo, você não morre, você reencarna. Ah, mas eu nasci numa família que tem que catar cocô de vaca da rua, sou intocável. Então, segue direitinho aqui os meus ditames. Quem sabe você não renasce numa vida bramânica? Ah, não é legal? Não é bacana? Aí eu vou me revoltar. Vai se revoltar? Vai voltar para essa família aí de intocável. Não é legal? Não é bacana? Estou generalizando? Estou generalizando. Claro que eu estou generalizando. Só tenho 40 minutos para falar isso aqui, eu vou generalizar. E a aula é minha, eu faço o que eu quiser. O sistema de castas indiano, legitimado por um livro sagrado, estabelece uma sociedade muito bem organizada, tipo Aristóteles. Aristóteles também pensou nisso aí. Ele achava muito bom ter escravos, Aristóteles. Por quê? Porque, pô, eu sou um filósofo, tenho que pensar, quem que vai fazer minha comida? Quem que vai arrumar minha cama? Tem que ter escravo. Pegou o rolê, tiozão? Eu quero voltar para a Índia antiga, onde o yoga era original. Beleza. Sério que tu quer ver um sistema de castas? Tiozão, mesmo com bozó, eu prefiro viver aqui. Porque o bozó vai vazar ano que vem. Dá risada de nervoso, você está entendendo o que eu estou falando. Você que fica idealizando um yoga original, raiz, perde tempo. Não vive essa vida imaginando Kali Yuga, Kali Yuga. Fica nesse rolezinho aí de Kali Yuga. Aproximando o yoga da filosofia, eu coloco todos os yogas no mesmo patamar, sem grau de distinção, fora do sistema de castas. Pegou? O que faz um yoga filosofia? Ele cria conceitos para organizar a vida de coletivos. Então, os diversos yogas que possam vir a existir, em tese, podem estar respondendo mal-estar, sofrimento, produzindo linhas de fuga, de existência para dados coletivos. E o Beer Yoga? Qual o coletivo? Não sei, vai estudar o Beer Yoga, não sei. Mas aí vira um relativismo, né? Cada um pensa no que quiser. Então, você não é democracia que tu quer? Não é Kaivalya que tu quer? O último capítulo de Patox? Então, segura tua onda, tiozão. Tu quer viver na democracia, mas quer que fique do jeito que você quer? Quem é tu? É mimimi? Tá morando com o pai ainda? Tá morando com o pai. Então, entenda. Que o pai é a instituição onde você vive, né? Certo? Qualquer dúvida que você tiver, o Vedas responde. Qualquer dúvida que você tiver, Patanjali responde. Qualquer dúvida que você tiver, o Tantra responde. Qualquer dúvida que você tiver, você tem sempre alguém para buscar, né, tiozão? Você não tirou o cordão umbilical ainda. Pensando eu como filosofia, a setinha volta para dentro, né, tiozão? Tu vai ter que arregaçar as mangas e resolver as tretas da sua vida, né? Filosofia, então, produz éticas e estéticas, sentidos de vida e jeitos de viver que tem que fazer sentido por um dado coletivo. Então, o yoga filosofia vai além das escrituras indianas, hinduístas, tântricas, budistas. Enquanto que yoga, próximo do afeto religião, tá em torno de sedentarismos, pouco movimento, carisma do seu líder, de uma teologia, que é um livro perfeito em si mesmo, e de igrejas e instituições. Os peregrinos estão muito mais focados num certo relativismo. O peregrino é aquele cara que sai do ponto A e vai chegar no B. Tem vários diplomas de vários tipos de meditação, fez vários retiros, e passa 1 milhão de vezes, já tomou Daime, já foi para Alto Paraíso, já foi para a Índia 1 milhão de vezes, fez curso com Shivananda, tem um monte de curso. Mas não acaba, né? O peregrino contrai uma dívida infinita, entendeu? Ele está sempre em falta, o peregrino. Ele não necessariamente é um convertido, como o yoga religioso. Mas está sempre em busca, não acaba, né, meu? Não chega o ponto B. Ele está envolto em relativismos, porque ele acredita que todas as falas
diferentes que existem sobre yoga levam para o mesmo lugar. Hã? Pegou ou não? Caiu o bonezinho para tu, não? Tá achando que tu é filósofo, né? A grande maioria dos yogas peregrinos ou peregrinas entende que todos os yogas têm falas diferentes, mas levam para o mesmo lugar. Isso leva para ele para um certo relativismo. Isso gera uma angústia gigante, que é muito fácil esse peregrino cair num processo de conversão. Porque cansa você ser peregrino. Nunca chega. Ou decai na alienação, na ignorância, viram curiosos, são absolutamente individualistas, de um certo ponto narcísicos, né? Pensam sempre no euzinho dele, pensam um pouco no coletivo, no social. Eles não têm tempo para isso, né? Estão na correria, estão entremeados na teologia da prosperidade, né? Estão sempre na correria, não tem tempo. Ah, não, lá vem o Beto falar de sociedade, capitalismo. Eu não, isso é muito denso. Eu estou no sutil. Pegou ou não? Está conseguindo identificar? Está conseguindo identificar, não? Não, isso é denso. Estou mais preocupado em alinhar meu chakra coronário, sei lá. Não estou falando que não existe chakra coronário. Estou falando só que essa pessoa, o peregrino, o que eu estou instituindo como peregrino, que é um conceito, eu inventei. Para tentar dar conta de pensar o yoga no Brasil. O nomádico está sempre em movimento. Ele trabalha, em vez de um relativismo ou de um absolutismo, como trabalham os yogas religiosos, com o perspectivismo. Eduardo Viveiro de Castro, para quem gosta de referência bibliográfica. Perspectivismo significa que não é que eles falam diferentes para chegar no mesmo lugar. Há falas diferentes porque há coletivos diferentes, porque eles pensam diferente. Tá entendendo, não? Tupinambá não pensa igual o Preto Velho. Hã? O Yanomami não pensa igual o Maori. São pensamentos diferentes, são deuses diferentes, são estéticas diferentes, são éticas diferentes, porque são povos diferentes, problemas diferentes, sociedades diferentes. Entende? Pula a linha agora e dá uma respirada. É complexo a vida, tiozão. Para alguém que vive no absolutismo do yoga, a vida é simples, só tem uma pegada. Certo? É essa aqui. Ah, o Beto falando, mas o meu negócio é aqui, ó, me debruçar no Yoga Sutra, tá tudo ali, ou no Tantra, ou no Vedanta, sei lá. Você pega uma infinidade de possibilidades de vida e fecha em uma só, achando que ela é universal, absoluta. Total ignorância, avidya. Enquanto o peregrino acha que são diferentes falas, então não tem que me preocupar com diferentes falas, porque tudo leva ao mesmo lugar, né? É só pegar um lugar e eu vou chegar no mesmo lugar. O nômade entende a complexidade do mundo. Por isso, um conceito de Deleuze e Guattari, ao invés de raiz, né? O yoga tem uma raiz. Aí sai o tronco e os caules. E de cada caule sai Bhakti Yoga, Raja Yoga, Mantra Yoga. Não está tudo organizadinho? Não está bonitinho? Não é só olhar e falar assim, qual fruta eu vou pegar? Aí eu me identifico mais com o Bhakti. Não é fácil? Não é tranquilo? Não é mais fácil viver assim? Claro que é. Por isso tem muito mais conservadores, e terá sempre muito mais conservadores, do que um devir revolucionário, um devir filosófico. Certo? Porque o filosófico vive no rizoma, não no raiz. Rizoma é tipo grama, tá ligado? Você puxa, pega a grama, pensa na grama. Você puxa um negocinho, reflete lá embaixo. É uma teia complexa. Ah, mas aí é o caos. Opa! Papai Noel existe, o Robin é o parceiro do Batman e todo mundo morreu na Caverna do Dragão. Tem que falar o óbvio para você. Sim, a vida é complexa, tiozão. É, a vida é complexa. Ah, mas aí me cria uma ansiedade. É, por isso que as pessoas se convertem a uma religião. Pronto, pegou o rolê. Pronto, simples assim. E mesmo nessas religiões, cara, existem várias matizes, né? Por exemplo, budismo. Cara, é Mahayana, é Theravada, é Hinayana, é Zen budista, tem o Terra Pura. Ah, a galera do yoga não sabe o que é Terra Pura. O budismo Terra Pura acredita que existe um lugar ideal que vai chegar, tipo Nirvana, mas é uma geografia, tipo o nosso lar. Existe o budismo Terra Pura. Então, o budismo não é a mesma coisa.
Ah, eu sou budista. Eu pergunto qual? Qual budismo tu é? Tibetano, Mahayana, Theravada, Terra Pura, Zen. Ah, budismo, né? Então, quando o cara fala, ele não sabe nem onde ele está. Umbanda. Cara, tem um monte, tio. Por que o yoga é um só? Porque, claro, foi colonizado o pensamento, dominado por uma forma de pensar e divulgado dessa forma. Eu estou complicando mesmo, é para complicar. E mais ainda, nós estamos fora da Índia, tiozão. Estamos fora da Índia, estamos com outros problemas. Outros problemas requerem novas soluções. Você precisa inventar formas de yoga que dê conta da sua vida, Patrícia Pauledetti. Entendeu? Porque assim, tem que ser muito ingênuo para acreditar que um macho do século II a.C., que defende o sistema de caça na Índia, vai escrever um livro com 196 pequenas frases que vai dar conta da tua vida, Patrícia Pauledetti. Tem que ter... É muita ingenuidade. Tá entendendo o que eu estou falando? Então eu tenho que inventar um yoga? Sei lá o que tu tem que fazer, rapaz. Minha vida já é difícil. Só estou te explicando que a vida é mais complexa do que tu imagina. Eu estou apontando para a lua, tu fica olhando para o meu dedo. A vida é complexa, ela é formada por diversos estratos da realidade e a junção de estratos da realidade formam planos de consistência. Ou cosmologia, ou ficções que curam. O yoga chama de Maya. São infinitos Mayas, tiozão. Maia não é algo que você tem que transcender. Eu quero viver sem Maia. Então vai tomar fluoxetina e antipsicótico. Porque alguém sem nenhuma ilusão para viver é um desiludido. Se bater na frente do CAPS, vai tomar fluoxetina. E fluoxetina é um produtor de ilusões. Né? É alguém em depressão. Alguém em depressão não tem nenhuma ilusão. E se você criar uma ilusão, um plano de consistência, uma ficção que cura, onde só você vive, tu toma o dom. Tu vira esquizofrênico de hospital. Certo? E agora? E agora a pergunta que eu faço é a seguinte, Inara, qual é o Maya que tu vive? Quais são os estratos da realidade yógico, sei lá qual, que compõem o teu plano de consistência? Essa é a pergunta interessante. Essa é a pergunta de olhar para a lua e parar de olhar para o meu dedo. Qual é o Maya que você vive? Essa é a pergunta interessante a se fazer. Porque haverá um Kaivalya para ele, tá certo? O Samadhi peruano não é igual ao Samadhi inglês. Tá entendendo o que eu estou falando? Samadhi é um conceito, tiozão. É a junção de algumas letrinhas. Quando você pergunta para indiano, o indiano que eu digo do yoga, não sei o quê, ele vai falar net, sei lá, brother. É uma tradução de São Paulo. Sei lá, brother. Net. Traduziu Samadhi? Já não é mais. Vai dormir com isso. Então, vem. 3 formas de a gente pensar os yogis no Brasil, tá certo? Os yogis mais próximos da afeto-religião, eu vou chamar de sedentários, porque se deslocam muito pouco, giram em torno do carisma de um líder, da teologia, uma escritura sagrada, e de uma igreja, uma instituição. Igreja não é um negócio com uma cruz em cima, é o nome de uma instituição religiosa. A vida dele está pautada em absolutismos, em moral, universalismos, respostas absolutas. Um yogi peregrino tem muito no Brasil. São os que são relativistas. Umbanda, candomblé, o budismo, os maores, a pagelança e a Yanomami, são formas diferentes de falar a mesma coisa. Esse é um peregrino, relativista. Alienado, absolutamente ignorante da complexidade que é a vida. É curioso, individualista, às vezes narcísico, pautado sobre a égide do capitalismo neoliberal. O capitalismo neoliberal adora os peregrinos, porque consomem mais. Certo, tiozão? Compara aí quantos cursos de yoga um peregrino fez e quantos cursos um sedentário fez. O sedentário fica orbitando em torno da sua própria instituição.
Claro que consome, vai diversas vezes para o Iyengar lá em Mysore, ou do Ashtanga em Mysore, mas o peregrino, tiozão, faz aquela excursão pela Índia. Estou sendo sarcástico aqui, tá certo? Só para você gravar, eu estou sendo professor de 5ª série. Daqui a pouco faço musiquinha para você. Vai cair na prova, isso aqui vai cair no Enem. Ele produz, o peregrino, muito mais planos de marketing, ou é consumido por planos de marketing do yoga, do que planos de consistência. Aí os caras que me criticam têm total razão. Porra, mas aí, tiozão, fica mó zona, todo mundo inventando um yoga. Muitos desses estão pautados no yoga peregrino, né? Vários brands de yoga. O nomádico está pautado no perspectiva. Ele não é o melhor, tiozão, mas é uma forma de viver o yoga que coexiste com outras. Enquanto o primeiro acha que o dele é o certo, o resto é errado, o segundo, peregrino, todo mundo fala a mesma coisa, é tudo igual. Isso aí que você falou é samadhi. Ele adora fazer comparação. Isso aí é samadhi, né? Isso aqui é não sei o quê, né? Ele faz comparação. O nomádico entende a complexidade do mundo, trabalha no perspectivismo, ou seja, são diferentes porque são coletivos diferentes, conceitos diferentes, formas de viver diferentes. O charrua não pensa como o tupinambá e vivem na costa brasileira. Tem um livro de um cara chamado Pierre Clastres que vai falar das populações ameríndias no Brasil, que são sociedades contra o Estado. Os ameríndios brasileiros brigam entre si para não virar império, como os astecas e os maias viraram. Pegou? Não tenho tempo para falar disso. Mas as tribos ameríndias, né, brasileiras, indígenas, brigam entre si constantemente para que o Tupinambá não se aposse do território carijó e vá construindo o império, porque eles giram em torno de potência e não de poder. Vamos ter tempo para falar disso. Então, um nômade pode até ser, vem que isso aqui é novo, estou subindo mais um degrau agora, deu um parente gigante, mas para subir um degrau para ir para a finalização. Um nômade pode ser até convertido no Ashtanga Vinyasa Yoga. Pegou? Aquele cara que hora 4h30 da manhã, série de desintoxicação, já faz a ponte de pé e volta, tá na série 2. Estou tirando sarro, mas é porque eu gosto do Ashtanga. Igual eu chamo todo mundo de macumbeiro, porque minha família só tem macumbeiro. Então, falo, é meu lugar de fala. Então, sim, eu tiro sarro da minha instituição, posso falar. Adoro o Ashtanga, eu posso tirar sarro da minha. Por que não posso tirar sarro da minha? Um convertido pode ser nomádico. Agora você me confundiu, estava entendendo, agora que me confundiu. Eu posso ser, igual meu irmão. Meu irmão é um pai santo, ele é convertido na Umbanda. Mas ele entende que há saberes não umbandísticos que são verdade tanto quanto dele. Vou repetir que essa parte não é fácil. Alguém que é convertido, mas vive na ética e estética nômade do yoga, entende que o livro sagrado dele, entende que a teologia dele, a igreja dele, o líder dele faz bem para ele, compõe com ele, mas ele não quer aniquilar o outro. Essa é a diferença básica. Por isso que eu defendo tanto a ideia nomádica. Somos poucos ainda. Sempre seremos minoria, porque essa é a vida mais trampo de ser. Em linhas gerais, não se deixam organizar-se de fora por mestres carismáticos, livros velhos e instituições. Ou se deixar-se os nômades, entende que a dele é só uma dentre infinitas outras possibilidades de organizar-se para pensar o mundo. E aí eu quero trazer uma parte do livro que eu acho importante, no capítulo que eu falo do mal-estar e sofrimento no yoga moderno brasileiro. Né? Eu trago o Christian Dunker para falar. E tem uma parte que eu gosto muito, que é o seguinte, ele vai tratar do mal-estar do brasileiro. O que eu quero mostrar com isso? Dependendo da população onde você vive, há um mal-estar, há uma angústia, há uma dor diferente. Há, portanto, criação de soluções criativas para resolver essa parada. E o yoga pode ser uma máquina de guerra para a resolução de problemas de um dado coletivo. Então, quando alguém da Zona Sul Carioca, Leblon, Copacabana, Ipanema, vai subir um morro
para levar a palavra do Senhor aos povos carentes, não encontra ressonância. Porque tem outro rolê acontecendo lá. Tá certo? Quem sobe pelo elevador de serviço, é a pele negra, a pele mais barata do Brasil. Tá certo? Tá entendendo o que eu tô falando, não? Não tem ressonância. Então ele fala o seguinte: mal-estar não é a angústia ou dor que sentimos, mas uma deficiência perceptiva da origem do sofrimento. Mal-estar, então, é uma deficiência da percepção de você identificar a origem do que faz você sofrer. Aí ele diz assim, abre aspas, tormento, angústia que se repete, que se remói, angústia cuja causa, razão ou motivo não se discerne muito bem, pode então ser predicado como mal-estar. Então ele conceitua o mal-estar como vem comigo, uma impossibilidade de estar ou negação do estar, e não apenas uma negação pura e simples do bem-estar. Vem. Porque, em geral, as aulas de yoga são para produzir bem-estar. E bem-estar é um anestésico, tio. É o yoga Rivotril. O yoga deve causar, às vezes, um desconforto mesmo. Para você identificar a origem do seu mal-estar. E não colocar panos quentes num mal-estar para gerar o gostosinho do final da aula. Não é o gostosinho do final da aula? Tanto que a meditação vai sendo meio que subtraída em algumas práticas de yoga. Fazendo crítica generalista. E menos nas aulas de vocês, são pessoas esclarecidas, não fazem isso. Por quê? Porque a prática meditativa propriamente dita, ou entremeada durante os asanas, pranayama, quer que seja a tecnologia que você use, faz você olhar para você mesmo. E quando você olha para você mesmo, tu não é tão legal quanto você imagina que é. Aí o cara fala, o yoga não é para mim, não gostei, aí saí meio estressado. Tá entendendo, não? Dito de outra forma, é a impossibilidade de encontrarmos ou abrirmos nós mesmos uma clareira na floresta da vida. Fecha aspas do Christian Dunker. Ou seja, cada prática ou processo ritual do yoga, a aula propriamente dita, bem que eu estou acabando, podem conter, implícito ou não, o desejo de fim do mal-estar ou de uma impossibilidade de estar. Eu não estou entendendo a impossibilidade de estar, professor. Às vezes você está num coletivo, está numa sociedade, está numa sala de yoga, no qual você se sente impossibilidade de estar em quem você entende que deve ser. E aí você vai se reprimindo nisso. Mesmo em aulas de yoga, certo? Primeiro, você é delimitado em cima de um tapete. Segundo, e quem já fez aula de Ashtanga sabe, tem um gargarejo lá na frente, não tem? Quer ficar coladinho na professora. Não sei por quê, mas cola, é igual quinta série. Então, mesmo numa sala de yoga, há uma estratificação de castas. Tá me entendendo o que eu estou falando ou não? Porque o cara que começa fica lá no fundo, certo? As minazinhas com o colanzinho tá lá na frente. Dá risada de nervoso, porque você entende o que eu estou te falando. Então, o yoga, com o potencial de criar rotas de fuga, vem também construindo seres amansados ou docilizados, como diria Foucault. Então, entenda que, eu amarro aqui agora, com isso eu quero dizer que os textos do yoga vão além dos sutras em livros. Ele está incorporado, é uma filosofia do corpo, cara. É um tipo de saber que não se ensina. Bem que essa parte difícil também. O yoga, como filosofia, ela vai produzindo um saber em você ao longo de um processo lento e gradual, isso até Patox falou, ao longo de práticas. E você, sentindo as ressonâncias disso, em você mesmo. Pensar a sua própria vida e não ser intérprete de livros.
comentarista. O yoga não precisa de você. Tá entendendo o que eu estou te falando, não? O yoga, como instituição, ele não precisa de você. É você que precisa, não dele ou de qualquer outra coisa, para ser humano também. Porque você não é humano, você está sendo humano. Se você fosse criado com lobo, você estaria uivando na lua cheia e dormindo em toca pelado, comendo carne crua. Você é humano pelo contato com outros corpos humanos. Você está entendendo ou não? Quem te faz ser humano é o seu contato com outros corpos. Se você vive num coletivo que acredita ser absoluto todos os saberes, você vai olhar alguém que é diferente de você como errado. Ou como os jesuítas pensavam, sem alma, né? Porque os índios, eles discutiam ferozmente aí, entre os clérigos, se o indígena tinha alma ou não. Ele morava no mato, ele é tipo uma cabra, sei lá, um macaco. E o negro também. Uma das justificativas religiosas para o negro ser escravizado é que ele não tinha alma. Então, a cada prática ritual do yoga, uma construção, uma experimentação da realidade singular de cada yogini, filósofo aqui, vai se construindo. A cada prática ritual do yoga, você salta para fora do seu plano de consistência, esse mundinho que você entende que é um mundo, para entrar em contato com outras formas de existência, sei lá qual é. Aí você tem que olhar para você mesmo, né, tiozão? Se você está esperando dizer qual é que é, então vou virar o seu sacerdote, né? É um processo lento e gradual. Por isso que eu digo que o mais importante que um tapetinho é um caderno em branco e uma caneta, teu diário de bordo meditativo. A cada prática ritual, anota os seus rolês ali. Porque ao longo de um ano de prática, cara, você tem ali uma cartografia muito legal de quem você pensa que é. A sua subjetividade vai sendo construída, a subjetividade é só abstração, é o que você entende que o mundo é. No contato seu com o mundo. E olha que interessante o yoga, como pode afinar essa tua percepção, abrindo um espaço de vazio e silêncio a cada prática ritual do yoga. Porque quem você é uma mediação entre o mundo e você. O mundo te afeta, como essa aula. Essa aula te afeta. Você pode não ter nem tá lembrando do que eu falei no primeiro minuto de aula, mas tem algumas coisas que ficaram aí em você. Tu tá meio que caçando. A minha aula impacta você. Produz alguma coisa, um acontecimento. Desses acontecimentos, você vai pensando sobre si mesmo. O que você está pensando agora da aula, não sou eu que estou falando. É o encontro da minha aula com você que produziu isso. Vou repetir isso. O que você anotou no seu caderninho aí, ou de 1 milhão de pensamentos acontecendo agora, emoções, não sou eu falando. É o encontro do seu corpo com o meu corpo, corpo de ideias, corpo visual, corpo sonoro. E desse encontro, desse atravessamento, há uma mediação, um lugar entre de cozimento. Quanto mais você alarga esse espaço, mais ideias vão surgindo, conceitos, percepções sobre si mesmo. O que você está pensando da minha aula aqui é você. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou aqui um aliado, há uma aliança comigo, que produz em você linhas de fuga, rotas de fuga. Mas se você é um convertido, ó, estou amarrando para fechar. Você pensa assim, ah, nada a ver, o meu mestre fala outra coisa. Cortou, né? Cortou. Sedentário, não se move. Se você é um peregrino e não entendeu o que eu falei, você não vai se esforçar, não vai alargar esse cozimento. Você fala, ah, foda-se, tudo leva para o mesmo lugar mesmo, né? Falou Samadhi, né? Samadhi eu sei. Aí ele vai lá no livro, Samadhi. O nômade alarga esse espaço. O yoga chama isso de meditação. Esse alargamento do vazio e do silêncio, momentos de solidão e solitude. Para pensar como a aliança comigo agora pode ajudar você a pensar
sobre você mesmo, os seus mal-estares, essa impossibilidade de estar, e talvez você inventar outros modos de viver. Você inventar outros modos de viver. E se você acha que você não é capaz disso, ah, tiozão, foi capturado. Foi capturado. Você não se sente capaz de produzir a sua própria vida? Sério? Você vira um replicante de yogas alheios. Olha que triste isso. Olha que triste isso. Ah, então eu posso criar o que eu quiser? Aí eu respondo o seguinte agora. Tenta. Tenta. Parece fácil, né? Tenta. Cria aí um Renato Yoga. Cria aí. Cria aí um Mari Yoga para tu ver. Não é um yoga para ser vendido. Hã? É o teu yoga para ser vivido, para resolver as tuas tretas. Sabe? O filho que você não fala há 10 anos, o pai que você não troca ideia, o vizinho que você não conversa, a rua que te acha chato. Tá entendendo ou não? Eu não quero que você converse com a chama violeta de Saint-Germain. Pouco importa se o seu chá está alinhado ou não. A pergunta é, tu tá confortável em você mesmo? Ah, não, mas é que eu tenho que atingir ainda um samadhi sem semente. Sei lá, né? Não é agora, né? É depois. Não, mas aí quando eu aprender sânscrito, aí dívida infinita, né? Você nunca chega. Tem sempre uma cenourinha. Como o yoga pode ajudar você a ter uma vida boa, uma vida que vale a pena ser vivida? De repente não é o yoga. Olha só. Olha só. Ou é yoga de Angola? E aí? É um yoga afoxé? Sei lá. É um Silva Yoga. É um yoga que eu vivo, mas não é um yoga que eu vendo. Tá entendendo? Você vive de yoga. Legal. Dá aula segunda, quarta, sexta de uma aula tal. Mas de repente não é o yoga que você vive. São infinitas possibilidades, tiozão. E aí eu passo a bola pro teu colo. Porque você está acostumado a ouvir a saída, né? Tipo o Ashtanga Yoga de Patanjali, né? Ele mostra o problema, aí no capítulo 2, o Tony Robbins do Yoga apresenta a saída. Olha, você sofre porque está enredado em klesha. Então, eu vou te dar um caminho de 8 passos, yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, samadhi. Pronto, faz isso aí que tu resolve. Chega no capítulo 4. Não é mais fácil? Não é mais legal? Não é legal um macho indiano do século II resolver tua vida hoje, em 2021? Não é legal? Não é mais fácil? Claro que é. Por isso que vai ter mais sempre sedentários e conservadores no yoga. Claro que vai ter. Então a galera está falando, mas aí vai perder a tradição. Fica tranquilo, tiozão. Os conservadores pequeno-fascistas vão ser sempre número maior, tá certo? Não se preocupa com isso, tá bom? A tradição do yoga nunca vai se perder. Sempre haverá pequenas oligarquias que vão dominar algumas narrativas hegemônicas. Fica tranquilo. Nesse caso aí é legal um pouquinho de individualismo, né? Pensar no seu próprio umbigo. Fica aberta a perguntas, angústia, mágoa, depressão, rancor. É só abrir o microfone, galera. Aí, Roberto, posso fazer só uma questão que vou ter que sair rápido? Por Não favor. sair, já estou fora, mas compreendo tudo isso e eu sei, sabes que já te acompanho há muito tempo e bom, parabéns por continuares a fazer essas coisas todas. Mas para ti eu gostava de ter, como é que fica aí, como é que nós aprendemos o yoga, nós que somos professores, dentro desta visão, como é que nós conseguimos... Vamos então aprender o yoga. Nós aprendemos por nós próprios para ensinar aos outros. Nós devemos fazer uma formação e depois nos desformatarmos dessa formação à qual fomos formatados. Não sei se percebeste a questão. Como é que para ti, como é que nós vamos... Porque o yoga, para chegar até nós, foi alguém que estudou yoga, que passou yoga a outras pessoas, que por sua vez passaram a outros, até chegarem a nós. Neste caso, neste conceito que nós estamos a observar e que nós estamos todos a caminhar juntos, como é que se vê, como é que para ti, neste caso, como é que tu vês
essa transmissão deste conhecimento que tu nos transmites, acabas por nos transmitir também a nós aquilo que tu aprendes, a forma como tu vês as coisas, mas como é que nós poderíamos, ou como é que é a visão de formação sem formatar? Não sei se eu me consegui fazer explicar, não me quero estender muito mais, para dar a oportunidade a todos os outros de falar. Espero que tenha percebido o que é que eu quis dizer, Roberto, e se não percebeste, eu tento explicar um pouco melhor. Muito obrigado pela tua colocação, Bruno. Eu não tenho a menor ideia, e isso que é o rico, né? Os professores no Brasil, como Hermógenes Soares e o De Rose, foram autodidatas e construíram yogas belíssimos, né? Outros professores do Brasil são de tradição, como a Glória Arieira, no Rio de Janeiro, com Vedanta, e são fenomenais também. São infinitas possibilidades, né? Se a minha filha fizesse a mesma pergunta que você faz, Bruno, eu indicaria 2 ou 3 cursos de formação que eu conheço para ela estudar, visitar, fazer umas aulas, trocar ideia e ver se essa formação compõe com ela. E aí ela iria fazer. É a mesma coisa que ela me perguntasse, pô, pai, eu não sei se eu faço uma faculdade de dança, ou de não sei o quê, ou de música, ou engenharia. Não sei, experimenta, né? Eu acho que a palavra, talvez, para te responder, Bruno, são as experimentações. Vai, vive um pouco e verifica se aquilo compõe com você, se aquilo é tesudo para você. E se depois você vai ter que se desformar dela, que o faça, né? Vou dar o meu exemplo, fiz um curso de formação de Kaivalya-dhamma, de Kuvalayananda com Marcos Rojo. Fenomenal, não tiro nada de lá. Foi muito bacana para mim. Mas hoje eu criei linhas de fuga daquela formação e vou construindo a minha forma particular de pensar o yoga e viver o yoga. Então, respondendo a sua pergunta, viva e experimenta. Eu não tenho uma saída, mesmo porque se eu tivesse, eu estaria indo contra a ideia do yoga nomádico. Obrigado, querido. Valeu. Abraço, querido. Mais alguém? Olá, Tudo bem, Mário? tudo bem, Roberto? Graças a Ótimo. Deus. Eu acabei perdendo um pouquinho do começo da aula, mas eu te acompanho já faz um tempinho, então eu estou mais ou menos por dentro desse Perfeito. rolê. Do rolê. É o seguinte, eu tenho lido algumas coisas sobre yoga já faz tempo e tudo, e algumas coisas me chamaram a atenção. Uma delas é que yoga é uma desconstrução. Né? Ao praticar a yoga, você vai acabar se desconstruindo, você vai tirando coisas acumuladas e tudo mais, e vai ficando muito menor, vai ficando muito mais simples, né? E do que quando você começa a estudar. Então, e eu gostei muito do que você disse agora, que a meditação é alargar o espaço de silêncio vazio e inventar outros modos de viver e de praticar a própria yoga, né? Eu acho que o Bruno falou, enfim, ele provavelmente vai começar a se desconstruir também como professor e tudo, e vai acabar encontrando uma maneira bem coerente para ele, né? Uma maneira que ele consiga se identificar, enfim, e passar essa informação honestamente para frente, né? Mas eu não sou professor, eu sou só um praticante de yoga e eu fiquei pensando numa das linhas de fuga sua. O que você tem a dizer de uma yoga laica, de uma yoga sem divindades, de uma yoga sem nirvana, sem lugares para você voltar, sem lugares para você ir, uma yoga no lugar que você já está, onde você realmente só pratica e só vai se desconstruindo para realmente ficar a pessoa que você já é. Porque eu acho que essa história toda dos Shivas e
dos deuses, essas coisas são um pouco complicadas. Eu não digo isso só nessa religião hinduísta, mas eu digo em todas as religiões. Eu acho que as religiões elas complicam muito mais do que elas simplificam. E como a yoga é uma espécie de simplificação, eu acho que uma yoga laica seria uma yoga bastante interessante e bem prática e bem pé no chão. O que você acha disso, my Acho brother? lindo. Já existe, Uhum. na verdade, já. Pode ser Uhum. Pilates, pode ser Não, mindfulness. não, 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 não. não estou sendo irônico, não. É Tá bom. possível você pensar o Pilates, né, como uma forma de prática de yoga. Se você trabalhar ali a prática meditativa, enfim, é possível. Então, são infinitas possibilidades. Uma yoga laica, acho genial. Já existe. No yoga tem um nome no Brasil tem um nome de super yoga. Não sei se eu nunca fiz a prática, né? Mas parece se vender como laica. O próprio De Rose também tem meio que uma pegada agora nessa segunda fase da vida dele, que ele chama de método De Rose, né? Que ele também tinha colocado o coach, depois tirou, parece se aproximar um pouco dessa questão mais laica. Eu acho lindo, são infinitas possibilidades. É possível, é possível. Ok. E nesse processo de você se desconstruir, você também desconstruir a sua religiosidade. O que você acha disso? Eu acho lindo também. Para mim não tem nenhum tipo de problema. A pergunta que eu faria é qual é a sua religiosidade que você quer se desfazer e por quê? Ela está te incomodando? Né? Não é para responder, a pergunta é retórica, né? Eu acho que são perguntas que você tem que fazer para si mesmo, né? Que tipo de vida o Mário quer viver? Eu acho que essa é a pergunta importante, né? A gente ainda fica girando em torno de perguntas universalistas. Aí se os yogas foi... Pense em você, né? Você e no seu coletivo. Como é que caberia o yoga laico? Cabe bem com você? É legal? De repente cabe agora, de repente não cabe depois, né? A vida nomádica permite isso, né? Você ir no terreiro de Umbanda, numa igreja católica, e também pensar num yoga sem Shiva, nem Ganesha, nem transcendência. Eu acho que tá a linha dorsal da tua pergunta é um yoga sem transcendência, né? Isso mesmo. E se coaduna muito bem com a minha proposta do yoga nomádico, né? Que é um yoga pautado na filosofia da imanência, não tem fora. Mas imanente não significa ser materialista. Essa é uma coisa que a galera complica, eu não tenho tempo para explicar talvez aqui. Alguém na imanência significa só que não tem fora. Pode ter Deus, pode ter espírito da floresta, espírito na cachoeira, mas ele não é fora, ele está ali. Né? Ele está aqui, eu estou vendo. Os yogas transcendentes são os que eu aproximo do sedentarismo. Então, o que você chamou de yoga laico, para mim, pela tua fala, está próximo do que eu venho classificando como yoga nomádico, né? Pautado na filosofia da imanência. Eu não espero algo para alcançar Samadhi ou Kaivalya. Ele está aqui acontecendo agora. Se eu sou pleno, nada me falta, finda-se a busca. Totalmente possível. Se eu sou simples o suficiente, eu até consigo vê-lo eventualmente, né? Eu acho que a simplicidade ela consegue de alguma maneira te deixar em contato com o que realmente existe, com a imanência. Eu gostei da palavra e eu acho que é por aí. Ótimo, Muito bom, ótimo. Mário. Muito obrigado. Eu que agradeço. Alguém mais, galera? Se eu não tiver ninguém, estou com uma dúvida. Querido, claro que sim. Lá no início, na hora que você está falando um pouco da questão do corpo, daí você citou Spinoza, e em algum momento você fez uma distinção entre que algumas pessoas veem o corpo como um veículo, e então, acho que Spinoza, acho que foi isso que você disse, que o corpo, na verdade, é uma mediação. Na verdade, eu não entendi direito. Eu gostaria, se desse fosse muito fora do assunto, entender melhor essa distinção aí, que para mim não ficou muito clara. Vou tentar ser É uma resumido, dúvida porque mesmo. a filosofia de Spinoza, a filosofia de imanente, ela nem é complicada. Mas como a gente está tão pautado na filosofia transcendente, sobretudo em Platão e Aristóteles, a gente acha mais fácil acreditar no céu cristão do que numa filosofia que entende que não tem fora, né? A mediação é o seguinte, para Spinoza, as suas ideias, a sua mente, é uma ideia do corpo. Tudo que você pensa, emoções, sentimentos, é uma ideia
dos encontros de outros corpos com o seu corpo. Por isso a mediação. O seu corpo faz a mediação do fora, do real, com o teu mundo subjetivo e abstrato. A tua subjetividade, Vinícius, é um acúmulo de tempo do seu corpo mediando o contato com outros corpos desde o ventre da sua mãe. Você nasceu, por exemplo, Vinícius, sem saber que um desconforto que você sentia nos olhos era sono. A tua mãe te ensinou isso. Dorme, Vinícius, dorme, Vinícius, dorme. Dorme. E você chorava, porque chorar é instintivo. Chorava, até um momento que a tua mãe já conseguiu identificar o teu choro do sono, o teu choro do cocô, o teu choro da fome e o teu choro do xixi. Você começa a produzir uma comunicação, ou seja, uma mediação com o seu dentro com o fora. Isso é o que Spinoza vai chamar de mediação. O Winnicott trabalha isso muito forte também. Você vai produzindo, então, um mundo subjetivo, que um dia você vai chorar de fome, daquele jeito que está acostumado, e o seio da sua mãe não aparece, porque ela foi trabalhar, acabou o seguro, sei lá, alguma coisa assim. Ela não está lá. E você começa agora a produzir frustrações. O mundo causa dor em você. E aí você começa a produzir linhas de fuga, como chupar-chupeta. Ou infinitas outras possibilidades. Então, quando o Spinoza vai chamar de mediação, na verdade é uma leitura já de Deleuze e Guattari. É porque o teu corpo faz a mediação do fora com dentro. Outro cara que fala isso muito bem, e eu tenho até um vídeo no IGTV sobre isso, quando eu li Kierkegaard. É um livro muito massa, é preciso ter dúvidas. Se você procurar no IGTV, eu falo um pouco mais sobre a mediação entre o nosso mundo subjetivo, que vai sendo formado ao longo da sua vida, com os outros corpos que te encontram. O que mais, galera? Roberto, Pois não. fala um pouquinho sobre o curso que você vai lançar para a gente, como vai Muito ser, como vai obrigado. funcionar. Eu estava aqui meio desesperado, minha filha já ficando brava. Está acabando, já acabou, e tu não falou nada. Muito obrigado por você levantar essa bola. Se nós combinássemos, não dava certo. Eu quero convidar vocês que participaram desses 4 dias de webinário, para quem já fez a pré-inscrição e está assistindo as aulas liberadas aí na plataforma, cara, ao curso chamado Yoga Malandro, né? Então, esse aqui esses 4 dias aqui é um prenúncio do que a gente vai falar durante 3 meses. É um curso, então, que vai começar agora em agosto. É uma aula por semana. Então, são 4 aulas gravadas por mês, agosto, setembro e outubro. Uma aula por semana, mais suporte e mais um encontro por mês ao vivo. Numa live como essa aqui, em geral é num sábado de manhã, para a gente conversar junto, é mais uma roda de conversa sobre as 4 horas que a gente teve no mês. Então, essa vai ser a estrutura. Eu estou com um curso em andamento, que é o Neurobiologia e Filosofia da Contemplação, e esse é um segundo curso que eu vou entrar, chamado Yoga Malandro, os 2 frutos do meu livro, né? Então, a estrutura é essa, 3 meses, uma aula por semana, um encontro por mês ao vivo e suporte 24 horas comigo. Vocês estão tendo já um suporte comigo, né? Vocês estão escrevendo aqui nos pré-inscritos dúvidas dos vídeos, e eu aqui respondo a todos vocês. Esse suporte continua infinito com esse curso de Yoga Malandro. Eu vou entrar, obviamente, vou conversar do livro, toda a descrição, o conteúdo programático está descrito lá na plataforma, né, com os pré-inscritos. Esse curso vão ser 6 parcelas de R$250, pode fazer no Pix, boleto, ou no cartão, à vista, tem desconto, obviamente, e ele é muito simples. Você começa e para quando você quiser. Então, você fez aí, o primeiro mês e não gostou, quer sair fora, sai, não tem contrato, não tem nada disso, e você escolhe a tua forma de pagamento. É um curso onde a gente vai entrar com muito mais força, muito mais do que o curso está acontecendo agora, que é a Neurobiologia, nesses conceitos da filosofia da imanência. Né? O Yoga Malandro é um nome que eu criei para pensar esses yogis nomádicos, né? No qual eu começo a entender que é uma nova geração de yogis e yoginis do Brasil. Eu tenho a minha geração dos velhacos,
que é uma geração ali dos anos 90, 2000, muito herdeiro de Hermógenes e de De Rose, e todas as contendas que se você sabe que tu já assistiu Caverna do Dragão, e você já foi vacinado, se você sabe disso, já foi vacinado. Dessas contendas entre De Rose e Hermógenes, o início da chegada aí dos iogues norte-americanos e indianos para cá, mas tem uma nova geração que já estão de fora. O nome do yoga contemporâneo, ou yoga malandro, ou iogues nomádicos. Então, eu vou entrar com muita força para a descrição dessa filosofia da imanência no yoga, esse pensamento filosófico do yoga. A minha geração pensa o yoga muito de forma religiosa, e odeia quando faz essa aproximação, ou biológica. E aí fica nesse extremo, né? Então é laico, então é religioso. O nomádico também, né? O caminho do meio. O nomádico é o cara que coexiste com todas essas formas de existência, mas a maior preocupação dele é pensar o yoga na produção de uma boa vida, da vida que vale a pena ser vivida. Ele está fora dessas contendas. Ou entende que elas existem, mas não... Eu percebo uma molecada aí que está fora dessas brigas antigas que nós herdamos. E eu vou tentar descrever esse público e vamos fechar, obviamente, no yoga no Brasil e pensar todos os yogas construídos no Brasil, não como deturpações, não como apropriações culturais indevidas, mas como linhas de fuga criadora para outras formas de existência yógica no Brasil. Talvez entre os maores tenham yoga, talvez entre os peruanos tenham uma outra, Guatemala, mas a gente fecha no Brasil. Entre nós brasileiros, nós somos um cadinho para novas experimentações, quase faz parte da nossa cultura, esses cruzamentos, esses hibridismos. E isso eu quero deixar claro nesse livro, que não é algo que nós devemos nos envergonhar, não é menor. Nós temos que romper com esse complexo de vira-lata. Os brasileiros em contato com os yogas indianos, norte-americanos, europeus, têm total capacidade de criar os seus próprios yogas. O yoga não faz parte, não é de posse de uma geografia ou de uma religião específica. Senão, teria que dividir com o budismo, jainismo, hinduísmo, tantas outras religiões que entraram em contato com o yoga. Mas em contato com pagelança, com pai de santo, com Exu, com Zé Pilintra, constrói nova forma de yoga. Isso não é deturpação. Você pode não gostar, mas isso é tornar o yoga uma tradição viva. As tradições espirituais ou religiosas ou filosóficas, quando entram em contato com outros coletivos, outras culturas, não saem incólume, muito menos quando encosta na brasilidade. Né? Vai sair manchado, vai sair brown, vai sair negão. E eu não tenho vergonha disso, eu não tenho medo disso. É olhar a nossa sala aqui e ver quanto de branquitude tem aqui. Há, no Brasil, um projeto antigo de aniquilação de saberes não brancos. O yoga, como já falei no outro vídeo, está dando muito certo, porque o yoga ainda tem subido muito pouco o morro, tem chegado muito, muito raso em comunidades ameríndias, poderia se entremear mais com pagelança. É disso que eu falo. Não para produzir isso, né? Não, é só para mostrar e tentar tirar de vocês uma culpa quando vocês produzem os seus próprios yogas, seja para vender ou não, mas esse é o maior rolê, o maior tesão, é você pensar o yoga com uma forma, uma ética, uma estética de vivência. Isso é rico, é pensar o yoga como filosofia. E é disso que a gente vai se debruçar nesses 3 meses, né? Quase que uma desformação de alguns yogas e para pensar o yoga em contato com o seu próprio corpo e a coletividade e a história da sua vida. Isso não é menor. Então, muito mais do que falar sobre yoga, nós vamos falar do Brasil encontrando o yoga. A gente vai mudar o rolê. Não é o yoga encontrando o Brasil, é o contrário. Eu quero que vocês, brasileiros, se vejam encontrando os diversos yogas que estão aqui. Por mais que se cause uma cultura da exclusão, ele já está acontecendo há muito tempo. É só olhar Hermógenes, cara. Hermógenes juntou o yoga com o espiritismo. De Rose juntou o yoga com... Ele odeia esse artigo científico, mas tem um artigo científico que aproxima o Swastika Yoga com alguns símbolos africanos.
né? Aquele símbolo de proteção, e a própria aproximação do De Rose, né? O Swastika Yoga, com uma preocupação, né? Com os púdias, de proteção. Cara, isso é muito mais próximo de patuá, tiozão. E os sistemas de proteção afro-brasileiros do que qualquer outra aproximação. E isso é rico. Eu não falo isso tirando sarro, por mais que a galera do SWAT fica brava quando isso acontece. Não fui eu que escrevi esse texto. Mas eu acho isso bonito, essas aproximações, né? Ou com os próprios, o xamanismo brasileiro, com enteógenos ou não, com Jurema. Eu acho isso lindo, rico, e nesses 3 meses de encontro, eu vou tornar isso um pouco mais palatável para vocês poderem pensar junto comigo. Serão rodas de conversa. E é esse o convite que eu faço para vocês. Segunda-feira abre, né, as inscrições propriamente ditas para o curso. A galera está em pré-inscrita aqui, ganha um descontão para esse curso Yoga Malandro, que inicia no primeira segunda-feira de agosto. E eu agradeço demais a presença de vocês nesses 4 dias. Nos cursos, somos 300, cara, pré-inscritos lá. Isso foi muito massa. Tudo de forma orgânica aí, eu não tenho ninguém aí, sou sozinho, eu e minha adolescente aqui em casa, nem editar mais vídeo ela quer, que ela já acha isso um saco, fica só me enchendo o saco aqui das luzes e do tempo que eu já passei também. Então, muito obrigado pela paciência de vocês aqui e convido vocês a se aventurarem aí. Quem não assistiu todas as aulas que estão disponíveis de graça aí, cara, assista lá e vocês vão ter de segunda-feira aí até sexta para fazer inscrições para começar esse curso Yoga Malandro na primeira segunda-feira de agosto, ok? Muito obrigado, bom almoço a todos, bom final de semana e nos encontramos por aí, né? Pois não, pode falar. E o sorteio do livro? O sorteio do livro, lembra que eu vou olhar os 5 mais que assistiram mais as aulas lá da pré-inscrição? Então, eu vou te dar mais uma chance aí. Eu vou sortear esse livro na segunda-feira, que eu vou puxar ali a listinha no domingo e vou jogar no Instagram, é um lugar onde eu vou mais me conversar com vocês sobre isso, para fazer um negocinho. Tem sempre um motivo para um post, diz a minha adolescente aqui, editora. E vou mandar depois pelo e-mail também, avisando a galera. Eu vou fazer um print, né? Para deixar claro aí quem foram os 5 alunos que mais assistiram aulas aqui na plataforma, os CDFs, né? CDF é uma coisa também de velho também. Estou ficando muito velho. Meus exemplos já não... Ela não entende mais do que é CDF, nem nerd, né? Tem outro nome também que eu não sei agora. Qual que é o nome? Agora a gente é cringe, né? Ah, não. São muito cringe, Pode ser. A gente é cringe, toda hora a gente é cringe, cara. Beleza? Muito obrigado, Falou, gente. Roberto. Valeu, obrigada. Obrigado, um abraço a todos. Até mais.